Quero trazer um pouquinho agora eleições municipais aqui de São Paulo para o nosso debate, porque a Justiça aqui de São Paulo negou a liminar pedida pelo Ministério Público Eleitoral para suspender o registro de candidatura de Pablo Marçal. Álvaro Noceira vai trazer os detalhes para a gente agora. O que a Justiça alegou ao negar esse pedido do Ministério Público, hein, Álvaro? Boa tarde para você, Cine. Boa tarde a todos que nos acompanham no 3 em 1. O juiz negou o pedido do Ministério Público Eleitoral por entender que ainda não há comprovações para esse pedido feito pelo PSB, o partido de Tabata Amaral, negando assim uma possível impugnação da chapa do PRTB. O partido alegava que a campanha de Pablo Marçal realizava um impulsionamento ilegal de vídeos nas redes sociais. Pablo Marçal, que inclusive vai realizar uma caminhada aqui na Avenida Paulista. O candidato do PSDB, José Luiz da Atena, fez uma caminhada mais cedo na zona sul da capital. Ele questionou que ele teve que deixar de apresentar o seu programa e ainda Marçal continua nas redes sociais. Já Tabata Amaral passou a manhã dando algumas entrevistas e ela visitou o Instituto Jô Clemente, também na Zona Sul. Tabata Amaral e José Luiz da Atena ensaiam uma espécie de dobradinha no próximo debate. E pela primeira vez, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, participou de uma agenda junto com o atual prefeito Ricardo Nunes. Eles foram até o Mercadão, mercado municipal tradicional aqui no centro, e comeram aquele famoso lanche de mortadela. Já o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, também realizou uma agenda na Vila Rosana, também na zona sul da capital. Ele conversou com eleitores, simpatizantes e apresentou algumas propostas. Volto com você, Cine. Obrigado pelas informações, Álvaro Noceira, que além de falar dessa situação envolvendo Pablo Marçal, também já trouxe a agenda dos outros candidatos para a gente discutir aqui. Piperno, como é que você vê essas investidas em torno de Pablo Marçal? Por enquanto, a Justiça Eleitoral negando o registro de candidatura, mas concedeu a possibilidade de se retirar as redes sociais de Pablo Marçal, segundo a Justiça, não por causa do conteúdo, mas do impulsionamento que seria pago ali por Pablo Marçal. Exato. E é óbvio que ele tem interesse em promover esse tipo de confusão, né? Eles defendem que houve censura e tal. Não foi isso. Foi exatamente uma punição por conta de, digamos, temas econômicos, não por conta de algo que ele tenha dito, alguma infração de opinião, nada disso. Até ontem, puxando mais uma vez a entrevista que nós fizemos aqui com o governador Tarcísio, ele também foi muito claro em relação à opinião dele sobre isso. Quer dizer, ele concorda com a punição baseada em questões econômicas e não de opinião. Por sinal, vou até contar para a nossa audiência aqui, né? Porque os 3 colegas me tiraram uma onda na última sexta-feira, quando eu levantei a seguinte questão: será que num hipotético segundo turno entre Boulos e Pablo Marçal, a direita vai de fato caminhar com o Pablo Marçal? E o governador ontem aqui falou: não, me deixa fora dessa, não quero nem saber de nenhum deles. Olha, Piperno, pois guardando na mente. Tá lá. A vingança é um prato que se come frio, né, Piperno? Tá lá, e já até publiquei esse corte em homenagem aos amigos aqui. Mas o fato é o seguinte, é claro que ele, em momento algum, vai largar do prefeito. Quer dizer, o governador está mais do que fechado com o prefeito Ricardo Nunes, que continua em todos os levantamentos levando vantagem nas simulações desse segundo turno. A questão hoje para o prefeito é chegar ao segundo turno. E para o Boulos, sem dúvida nenhuma, hoje, o adversário ideal em um segundo turno seria o Pablo Marçal. Agora, vendo essa situação, né, que envolve Pablo Marçal crescendo cada vez mais nas pesquisas, vocês entendem que as investidas na tentativa de tirá-lo do páreo sejam agora a principal estratégia de vários dos candidatos, hein, Gustavo Segré? Ninguém quer tirar alguém que já sabe que não vai ganhar. Ninguém vai se preocupar por tirar alguém que não está pontuando nas pesquisas. É óbvio. Aquele que apresenta risco, é melhor não ter a necessidade de concorrer com ele. E o Pablo Marçal está crescendo muito. Eu tenho uma dúvida em relação a esse arame na qual o Pablo Marçal chega a ser candidato. A partir do PRTB, no prazo,
tem datas que estão justificando que não teria sido no prazo da Justiça Eleitoral. Tem a ver com o controle do partido PRTV, que tem brigas internas, ameaças de morte. Hoje, no Morning Show, que tive a oportunidade de participar, entrevistamos a uma ex-presidente do PRTV que afirma que ela foi ameaçada de morte pelo atual presidente Avalanche. Isso está sendo colocado dentro do TSE. E aí tem a questão do poder econômico, que também é uma questão que afeta a lei eleitoral. Então são 3 questões que me parece que em algum momento podem derrubar a candidatura do Pablo Marçal. Mas de qualquer maneira, ele ganha ainda perdendo. Ele ganha ainda não participando, porque já tem um nome novo. E eu tenho certeza que muita gente do PL deve dizer, por que não colocamos a Ricardo Salles? Porque Ricardo Salles tem uma personalidade que poderia tranquilamente enfrentar aquele eleitorado que não se vê identificado com Nunes, não se vê identificado bolsonarista. E vem uma pessoa fora do sistema, combatendo todo o sistema, inclusive a família Bolsonaro, e a dúvida é, será que vai ter oxigênio para chegar até lá? A gente vai ver. Fala, Piperno. Não, veja, eu acho que... Porque eu vi que você estava meio que ouvindo a argumentação aí do Segré e se manifestando. O que foi? Não, porque é claro que, enfim, o jogo para 26 já está sendo jogado. Então é claro que esse posicionamento do Pablo Marçal vai rompendo aquilo que se imaginava, até de forma equivocada, uma espécie de monopólio bolsonarista no campo da direita. E isso vai ficando claro que não é mais assim. Qual vai ser o tamanho dele, a gente não sabe. Porque, veja, ele, embora, enfim, eu conheço muita gente que defende essa tese do Segré, que ele já ganhou, mesmo que perca depois, mas veja, isso está, de certa forma, também escancarando toda a vida dele, está sendo devassada, e aí já se descobre condenação, que ele já foi preso, processo por fraude, essa turma do PRTB, gente ligada aí, enfim, a PCC. Então, está se abrindo uma caixa de Pandora muito perigosa, inclusive para o futuro dele. Vai saber onde isso vai desaguar, né? O que você acha, Zé? Eu fico com a ideia de que não se deve usar a justiça para derrotar um político. O que mata um político é a falta de votos. E devo dizer que a conversa da semana aqui política e alguns parlamentares comentaram é sobre essa nova posição do Pablo Marçal. Ele está sendo interpretado aqui como o nome que se fortaleceu. E isso provoca pruridos na área política. Os antigos aqui, os tradicionais, estão até assustados com esse posicionamento e com esse apoio dado a Pablo Marçal. E principalmente o afastamento dele do grupo que até agora estava muito unido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse é o primeiro ponto. Então, chegou aqui os ecos deste apoio a Marçal em São Paulo. Já estão considerando aí uma presença dele em 2026, para se ter uma ideia. Sobre essa luta jurídica, eu entendo que não é normal nós nos preocuparmos mais com a área jurídica do que com a área política. Tem alguma coisa fora do lugar quando você entende que a justiça eleitoral faz parte do processo político. É aquilo que eu falei do segundo turno e do terceiro turno, mas também no dia a dia, né, de suspensão de falas, de punições, de multas, e isso está acontecendo com muita frequência. Isso está errado. A justiça eleitoral, eu lembro sempre, tem que ser igual ao juiz de futebol. Quando o juiz aparece mais do que o artilheiro, está esquisito, é um jogo estranho. Está acontecendo isso na justiça eleitoral. É tanto que os partidos estão gastando uma nota com bancadas de advogados exatamente para a defesa. Então, esse pedido para suspender candidatura, suspender registro e tal, isso mostra que a justiça eleitoral tem um peso forte. Mas, por outro lado, politicamente, existe um movimento de tentativa de ir para o segundo turno com Marçal, que é uma crença ali de que é mais fácil derrotá-lo no segundo turno, pelo menos é o que indicam aí as pesquisas eleitorais. Então, é o xadrez da política se movimentando, mas que ele cresceu e já está maior do que entrou, eu não tenho nenhuma dúvida.
Exatamente. Agora, Langani, esse detalhe que foi trazido pelo Zé Maria, ele é interessante aqui nesse pleito de São Paulo, porque a gente está vendo muitos embates relacionados às questões judiciais, a possíveis crimes cometidos, a envolvimentos dúbios lá no passado. Agora, as propostas mesmo, elas têm ficado em segundo plano, ou seja, a atuação intensa e complexa da justiça eleitoral por provocação dos partidos e dos candidatos, então cada um vai tentando jogar contra o outro nesse âmbito, nesse aspecto, ao mesmo tempo em que a proposta numa eleição municipal, que é o mais importante, porque eu acho que, diferentemente de uma eleição presidencial e para governador, a proposta para o município, ela é muito real, ela é muito concreta, ela está muito próxima de todos nós. E a gente está falando de uma cidade extremamente robusta e complexa como São Paulo capital. Então aqui, principalmente, que a gente deveria estar ouvindo proposta. E isso não está acontecendo com tanta frequência quanto os processos judiciais. Perfeito, Evandro. Muito ruim isso, porque a eleição municipal ela tem uma característica de não ser tão ideológica, de ser ali propostas muito concretas. A população, ela está muito próxima do problema, ela está muito próxima do prefeito e, infelizmente, tudo que a gente não ouve são as propostas. E a eleição está sendo tomada por uma batalha judicial, né, como o Zé brilhantemente colocou, marcada por censura, marcada por impugnação de candidaturas e depois por cassação de candidaturas, né? Então tem algo na democracia brasileira que está muito errada, que está muito doente, está desbalanceado. Isso não é a normalidade. De qualquer modo, talvez o único candidato que não interessa Pablo Marçal fora do jogo, talvez seja Guilherme Boulos, porque ele entende que, aliás, essa foi até uma leitura do próprio governador, que Pablo Marçal, num eventual segundo turno, seria mais fácil de derrotar, Guilherme Boulos derrotar Pablo Marçal, do que Ricardo Nunes. Por quê? Porque o atual prefeito tem baixa rejeição. Então todo mundo iria se unir ali, votar em Ricardo Nunes contra Guilherme Boulos. Agora, Pablo Marçal e Guilherme Boulos fica algo bastante imprevisível, onde aí justamente Guilherme Boulos teria mais chance. Talvez, nesse sentido, usar o aparato estatal da justiça contra Pablo Marçal não interesse apenas para Guilherme Boulos. Agora sim, eu quero saber de vocês sobre essas manifestações que estão acontecendo em relação ao próprio grupo hoje que estaria ali do lado de Jair Bolsonaro e que agora, de certa forma, vai se manifestando também favorável a Pablo Marçal, porque são milhares de visualizações, são muitas horas acumuladas de vídeos, participações com pessoas que até então, nas últimas eleições, defendiam a candidatura de Jair Bolsonaro e esse movimento político que foi criado por ele. De que maneira que isso também vai se tornando num desafio agora para as atuais candidaturas e, principalmente, o que precisa ficar mais posicionado em termos da candidatura do Nunes, que tem, de fato, o apoio do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Piperno. Isso a gente está entrando no terreno do imponderável. Eu não sei, também não tenho a menor ideia de como vai ser isso mais à frente, Evandro, porque a gente tem visto, como você citou, muitos candidatos, muita gente e muitos formadores de opinião da direita migrando, mas em grandes quantidades aí para a canoa do Pablo Marçal. Isso, para mim, é algo surpreendente. Eu imaginava que ele fosse ter algum apelo e tal, mas não poderia acreditar que fosse de forma tão rápida assim, né? A ponto de, outro dia, o presidente do União Brasil aqui de São Paulo, todo poderoso, chefão, cacique do partido, Milton Leite, dizer que chamar a atenção dos candidatos da chapa deles, teoricamente candidatos que deveriam estar apoiando o prefeito e que migraram para a candidatura do Pablo Marçal. Então, vejam, o governador Tarcísio ontem aqui disse, inclusive depois de uma pergunta sua, que de 0 a 10 a chance dele ser candidato a qualquer outro cargo que não seja o governo em 2026 é de 0. Muito bem, ele vai ser candidato à reeleição. E se por acaso, a partir dessa fragmentação dessa base à direita, se o Pablo Marçal também quiser ser candidato a governador, como é que vai ficar esse embate lá? Qual vai ser, de fato, o campo majoritário à direita? Então, são questões que começam a se colocar agora e que certamente vão ser muito discutidas aí nos próximos 2 anos. O que você acha, Segré? Eu vejo esse crescimento
explosivo do Marçal, muito parecido com o que aconteceu com Milei na Argentina. Não estava na política, foi eleito deputado, 2 anos depois, candidato a presidente, leva a presidência da República. Todo essa andamiagem foi em função das redes sociais. E um exército gigantesco de pessoas nas redes sociais que, se você critica, te traduzidam, criticando, te detonam, te ameaçam, faz um monte de coisas. Ameaça no sentido das redes sociais, estamos falando, né? Mas é um exército que trabalha como se fosse um formiga. Brá. Alan Gani criticou. Brá. Todo contra Alan Gani. Alan Gani elogiou. Brum. Maravilhoso Alan Gani. E isso é complicado, sobretudo num momento em que ainda não temos essa necessidade de identificação da pessoa nas redes sociais. Eu acho que isso é prioritário. Por quê? No anonimato, todo mundo é ele que sabe, ele que opina, mas quando tem que colocar o CPF, aí a coisa complica um pouco. Agora, o Marçal está fazendo afirmações que são muito complexas, muito graves em termos de outros candidatos e em termos de questões vinculadas com a personalidade, a pessoa e usos e costumes de candidatos. Isso me parece que não deveria ficar por aí. Me parece que se alguém se sente injuriado, estou me referindo a Boulos especificamente, o segundo usador de drogas ilícitas não foi divulgado por ele, até agora pelo menos, mas são coisas muito graves e não podem ficar por aí, até porque quando você vê uma campanha de uma determinada pessoa, mostra a personalidade dessa pessoa. E isso, para uma campanha, pode ser até divertido. Para um gestor de uma cidade, que se fosse um país seria número 49 ou 50, no mundo, estamos falando de um terceiro orçamento mais importante do Brasil. É uma coisa um pouco mais complicada. José Maria, e como deve ser também a estratégia agora do ex-presidente e de sua família, justamente para reforçar essa imagem ao lado de Ricardo Nunes aqui em São Paulo? Pois eu estive conversando com deputados de São Paulo e eles dizendo assim, não é da característica do Ricardo Nunes responder a Marçal os ataques como a Tabata está fazendo. A estratégia, e aí me disseram, não, é porque realmente não é o jeito dele, né? A maneira dele atuar politicamente não é. Por exemplo, aí já está mais na linha da Tabata. Então, a equipe de marketing protege, porque ele num campo aberto de troca de farpas e numa troca de conversas duras, o Ricardo Nunes não dá, não é do ramo, né? Não é desta área. O Datena, talvez, eu insisto no Datena para dizer que ele não está fora do páreo, que a situação em São Paulo está muito móvel e instável, e tudo pode acontecer. Essa é a realidade. Mas a novidade do Marçal acabou provocando um tsunami na política, inclusive repercutindo aqui em Brasília. Essa nova maneira de se fazer política nas mídias sociais e na internet, ela chegou para ficar. Conversei com deputados aqui o seguinte, que voltaram assustados, quer dizer, ele dizendo, olha, a gente trabalha por um município, arranja calçamento, manda emendas e tal, o prefeito apoia, aí quando a gente chega no município lá, vê o filho do prefeito no celular trabalhando para outro deputado que nunca veio no município. Então, assim, essa é a nova realidade da política. É claro que ainda restam bolsões dos antigos, apoios de vereadores e de deputados, de prefeitos aos deputados, esse acordo eu te elejo agora vereador e você me apoia depois e tal, ainda existe, mas a realidade está mudando e ficando poucos assim. Então, quem não se adapta vai ficar em dificuldade. O Pablo Marçal está mostrando aos atuais deputados que o mundo está virando e eles estão ficando para trás. Você concorda com o Zé, hein, Piperno? Concordo sim. Essas modificações elas estão sendo muito rápidas, muito, sabe, isso está sendo muito distópico. Tem gente que, sabe, esses processos eles estão virando aí de pernas para o ar. E outra coisa,
a rede social faz de todo mundo um comunicador e um potencial influenciador. Não é mais aquele negócio do cara da televisão, do artista. Agora acabou isso. Então, quando o Pablo Marçal consegue arregimentar esse exército digital, ele, na verdade, está unindo um exército de influenciadores. Então, isso tem, assim, isso é potencialmente algo de progressão geométrica. Como é que você vai lidar com isso? Agora, 5h53, quem nos acompanha pela rádio, aquele último intervalo no 3 em 1. Espero vocês daqui a pouquinho, hein? Até já. Nas outras plataformas seguimos. Fala, Gani. Evandro, tem um vídeo circulando no Twitter de uma pessoa de direita, ex-juíza, muito influente na direita, que ela traduziu muito bem o que a gente está discutindo aqui. Ela disse o seguinte: eu apoio o Bolsonaro, eu sou de direita, se o Bolsonaro sair candidato novamente, provavelmente eu vou votar no Bolsonaro. No entanto, eu não sigo as ordens de Bolsonaro. Se Bolsonaro mandar eu votar em fulano ou beltrano, é uma decisão minha. Concordo. Então eu vejo exatamente isso. Ela traduziu muito bem esse sentimento, essa visão que hoje está em parte da direita. Eu vejo como estratégia para frear o crescimento de Pablo Marçal é justamente Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas entrarem em campo. Entrarem em campo não pedindo votos, mas tentando desidratar Pablo Marçal, né? Como, de certa forma, o Tarcísio fez aqui ontem, com alguns argumentos, dizendo que para ele seria muito bom Ricardo Nunes por conta da cooperação, que isso ajudaria o governo dele, né? E Jair Bolsonaro talvez no mesmo sentido, porque simplesmente pedir voto, não sei se é a melhor estratégia, teria que ir mais para o confronto com o Pablo Marçal. Agora, Gani, esse argumento que você trouxe, né, baseado no que disse essa juíza, aí a gente já não entraria justamente no campo da localidade da eleição, porque se por um lado a eleição municipal ela não representaria o âmbito nacional, mas está representando aqui em São Paulo, com essa divisão entre Lula e Bolsonaro de alguma forma, por outro, também não estaria, porque a pessoa, por mais que ela siga o presidente Jair Bolsonaro e votaria nele no âmbito nacional, no local, ela vai na escolha que está mais próximo dela e daquilo que representa mais a ideia dela. Ou seja, mesmo que ela precise se descolar ali um pouco de Jair Bolsonaro nesse momento, ela continua garantindo aquilo que de fato está muito mais ao lado dela, muito mais próximo. Você acha que pode ter a ver com isso também? Olha, eu acho que pode, eu acho que o argumento é verdadeiro, particularmente no caso dela não, porque ela está nos Estados Unidos hoje. Mas isso que você trouxe, eu acho que faz muito sentido em relação a outros apoiadores de Bolsonaro, porque enxergam uma espécie de identificação orgânica, não de Pablo Marçal com o Bolsonaro, mas dos valores que essas pessoas defendem e enxergam em Bolsonaro, né, a defesa desses valores, e enxergam em Pablo Marçal a defesa dos mesmos valores, e é por isso que migram para Pablo Marçal. Agora, se Pablo Marçal defende ou não esses valores, aí é outra história. Fala, Segre. Mas quando você vê o crescimento nas pesquisas, quem mais cresceu foi Marçal e Tabata. Por que eles dois? Porque são os que estão batendo contra os outros, ou contra eles mesmos. Mas aquele Nunes mais contemplativo, mais tranquilão, não está despertando a emoção do eleitor. Claro, uma questão é a gestão, outra questão é eu te apoio, eu consigo seguidores. Seguidores não necessariamente são votos também, devemos colocar. Mas muda até porque tem um exército de seguidores que nem vota aqui em São Paulo, que é gente do país inteiro que em algum momento já acompanha ou acompanhava o Pablo Marçal. Mas quando você vê, e eu recebo vídeos do Bolsonaro por todo o país, a quantidade de gente que ele continua aglomerando é muito grande. E aí aparece, não é a mesma coisa um evento com Bolsonaro que um evento com quem é apoiado com Bolsonaro sem a presença do Bolsonaro. Não tem nada a ver uma realidade com a outra. Concordo com essa juíza dizendo, ninguém vota, salvo pessoas que não têm um critério próprio, então vai naquilo que está estabelecido por aquele que considera um líder. Mas o voto do Bolsonaro é do Bolsonaro, não necessariamente de alguém que seja indicado por ele. E por outro lado, claro, agora vem, o Bolsonaro vai entrar na campanha, vai fazer vídeos apoiando o Nunes, e aqueles da estratégia do Nunes dizem, não precisa fazer nenhum vídeo.
a gente pode puxar até da convenção, e com isso a gente tem material de sobra. Agora, Piperno, você acredita então que essa estratégia de silenciar, como a gente aconteceu em outros debates, em outros momentos, não, a gente não vai participar porque não dá para debater, isso chama a atenção do eleitor, nesse momento seria uma estratégia que está jogando contra? Claro que sim. Hoje em dia, candidato mudo e anônimo, ele não tem a menor chance. Olha, eu sempre comparo o que fez Geraldo Alckmin em 2018 com o que está ocorrendo agora com a campanha do prefeito. Era uma campanha contemplativa, suave, não vamos falar de projetos antigos, de currículo, né, de experiência de vida. Gente, isso ficou para trás. O mundo digital é uma outra linguagem, é uma outra velocidade, e que isso sirva também de alerta para o pessoal da campanha do Boulos, que teve a incrível ideia de jirico no final de semana, né, de levar o Lula e lançar lá o hino nacional com linguagem neutra. Sim. Aí eu vou falar um negócio, é abusar da paciência, né? Foi agora isso, né? Foi agora nesse fim de semana. Absurdo.